Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e aqui nós falamos sobre periodontia. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o processo de regeneração e reparo do periodonto. Corta para a vinheta porque eu esqueci meu passador. Mentira, a gente não tem vinheta, então vamos seguir assim mesmo. Regeneração e reparo do periodonto ou periodontal. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre definição de alguns termos importantes, regeneração periodontal, qual o objetivo desse processo, a classificação dos defeitos ósseos, que também vão envolver essa regeneração periodontal, especialmente a parte de regeneração óssea, avaliação de nova inserção e regeneração, exclusão celular seletiva e regeneração tecidual guiada. Então, a gente espera que ao final dessa aula vocês tenham compreendido esses termos, tá bom? Vamos começar definindo os termos. Periodonto íntegro, reinserção, reparo, nova inserção e regeneração. O que é então periodonto íntegro? Aqui a gente precisa voltar para a parte básica da periodontia. O que é o periodonto de sustentação? O que esse periodonto vai trazer? O que ele tem de normalidade. Então, o que é o periodonto íntegro? O periodonto íntegro, ele envolve todas essas estruturas que estão presentes quando o periodonto está saudável. Inicialmente, sulco gengival, que os estudos delimitaram que gira em torno de 0,69 milímetros e está localizado aqui nessa região. A gengiva marginal, que vai desse sulco gengival até a linha marginal. A gengiva inserida, da linha marginal até a junção mucogengival. A junção mucogengival, onde ultrapassa aquela região de gengiva queratinizada, iniciando a mucosa alveolar. O epitélio juncional, que é o epitélio que está aderido ao dente, antes da inserção conjuntiva. Esse epitélio juncional, ele tem em média 0,97 milímetros e a inserção conjuntiva em média 1,04 milímetros. Essas três medidas da associação do sulco gengival com o epitélio juncional e a inserção conjuntiva formam o que a gente chama de espaço biológico, gira em torno de 3 milímetros arredondando, porque a gente não vai contar clinicamente todos esses milímetros, tá bom? Então, lembrar essa estrutura normal do periodonto íntegro é fundamental aqui. O que é, então, a reinserção? A reinserção da gengiva, ela ocorre quando ocorre uma nova inserção das fibras que foram rompidas, que foram removidas mecanicamente. Ou seja, por algum motivo essas fibras foram rompidas, mas elas ainda existem a ponto de se reinserirem. Existe separação entre a gengiva e a superfície radicular, sem contudo haver comprometimento dessas estruturas, então elas não foram perdidas a ponto de terem sido reabsorvidas pelo organismo. E são estruturas de inserção supraalveolares. A desinserção é causada por um trauma cirúrgico, ocorrendo apenas uma secção das fibras. Então, essa desinserção das fibras, ela não ocorreu, elas foram rompidas. Não foi um processo de doença periodontal que causou, por exemplo. Quando é que pode acontecer essa reinserção? Após cirurgia sem raspagem e alisamento radicular, ou seja, são regiões saudáveis, é fundamental lembrar isso. Ele ainda tem toda a estrutura do periodonto íntegro, só que ela foi rompida cirurgicamente. Porções apicais do epitélio juncional longo após a cirurgia para raspagem e alisamento radicular. Então, teve uma região que necessitou de raspagem e alisamento radicular. Essa região perdeu a inserção das fibras, mas a região apical ainda foi possível realizar essa reinserção. Reimplante dentário, quando esse reimplante ocorre rapidamente, as fibras foram rompidas, mas ainda é possível que elas sejam reinseridas. E transplante dentário, como é o caso, às vezes, de o transplante de um dente, de um terceiro molar para uma região de primeiro molar, por exemplo. E aqui na figura, a gente tem uma explicação de como seria isso. Para quem ainda não entendeu, as fibras, elas
permanecem ligadas aqui ao cemento. E as fibras estão na região conjuntiva. Então, essa região de inserção conjuntiva sofreu um trauma que causou o rompimento das fibras, mas logo em seguida elas foram reposicionadas e pôde acontecer novamente a reinserção. Vamos falar agora de reparo. O que é o reparo? A gente teve a reinserção anteriormente, quando o tecido voltou ao que era antes. Voltou a ter a mesma característica, as mesmas estruturas que tinha o periodonto íntegro. Já no reparo, ocorre uma cicatrização da lesão que teve presente, mas não restaura totalmente a arquitetura ou a função da parte lesada. Então ele tem uma cicatrização, mas forma uma alteração tecidual. Como uma ferida que cicatriza e deixa ali uma cicatriz diferente do tecido íntegro, acontece aqui esse reparo com a formação de um tecido diferente do original. A restauração de um sulco gengival normal ao mesmo nível da base da bolsa patológica anterior, por exemplo. Ou a formação de um epitélio juncional longo em qualquer momento dessa cicatrização. Vamos ver quando é que isso acontece. Acontece a substituição da arquitetura do tecido por outra distinta da original. Então, igual eu falei, é como se fosse uma cicatriz mesmo. Fica um tecido diferente na região. Caracteriza-se pela formação de epitélio juncional longo e fibras colágenas paralelamente orientadas. Então, aquelas fibras que eram horizontais, elas ficam paralelas ao longo eixo do dente. Na figura vai ficar mais fácil da gente entender. Quando que ocorre esse reparo? Esse reparo pode acontecer após a raspagem e alisamento radicular. Por quê? No processo de raspagem e alisamento radicular, primeiro que a gente tem a presença de cálculo sobre a superfície. Então, se esse cálculo está presente ali, quer dizer que houve uma inflamação, uma injúria dos tecidos e não é uma coisa momentânea, é uma coisa que aconteceu rapidamente. Para esse cálculo todo ter se formado sobre a superfície, as fibras foram desinseridas e perderam de vez sua inserção. Durante a raspagem e alisamento radicular, além da remoção do cálculo, é feito também remoção de alguma estrutura dentária invariavelmente. Por mais que a gente faça uma raspagem mais delicada possível, sem invadir muito os tecidos, o tecido do cemento é muito delicado e acaba sofrendo remoção. Ele não pode ser restabelecido. Então, nesse caso, é formado o epitélio juncional longo. Raspagem e alisamento radicular combinada com condicionamento químico. Além da raspagem e alisamento radicular, pode ser que esse condicionamento químico ainda sirva para alterar a estrutura da raiz. Uso de um Endogain ou então um ácido, um Prefigel. Retalho de Wiedemann modificado, retalho total para raspagem e alisamento radicular com incisões intrasulculares que removem as fibras remanescentes, se ainda houvesse alguma. Eventualmente, quando ocorrem enxertos ósseos, porque não tem uma cicatrização semelhante com os enxertos. E cirurgia plástica para recobrimento radicular. Então, o que a gente tem aqui? Inicialmente, nessa estrutura, a gente pode observar perda da continuidade do cemento e a ausência das fibras. Aqui ainda observo uma reabsorção da crista óssea. Nesse exemplo, é um defeito vertical. Então, eu tive reabsorção óssea e destruição de fibras e cemento. Acontece, então, o reparo. E nesse reparo, eu tenho a formação de um epitélio juncional longo, que é um epitélio novo que foi posicionado nesse local, e as fibras paralelas. Então, diferente daquelas fibras anteriores que eram horizontais, ligando a região do cemento à crista óssea e ao tecido conjuntivo, as fibras, então, formam-se num sentido paralelo ao longo eixo do dente. E esse epitélio juncional longo, aqui da mesma cor, para a gente ver que é a continuidade do epitélio. Só para relembrar, epitélio sulcular, epitélio juncional, então é formado o epitélio juncional longo, que é um epitélio juncional que continuou na região onde seria a inserção conjuntiva previamente. O que é nova inserção?
São fibras recém-formadas que estão integradas a um novo cemento que também foi formado sobre uma porção da raiz que não foi coberta pela doença. Então, se não teve doença naquela porção da raiz, é possível que um novo cemento se forme e novas fibras se formem para inserir na região. É ainda a união entre o tecido conjuntivo gengival e a superfície dentária, através da neoformação de cemento com fibras colágenas gengivais funcionalmente orientadas na área supraalveolar de um dente, privado do seu complexo de inserção, aquele complexo original, em virtude da progressão da doença periodontal. Então, nesse caso, formou-se uma nova inserção, com novo cemento e novas fibras. Quando pode ocorrer essa nova inserção? Cirurgia plástica para recobrimento radicular, técnicas regenerativas, condicionamento químico radicular, com bioestimulação da formação desse cemento. Aqui, mais uma vez, a mesma figura, com perda óssea vertical, perda de cemento e não tem a continuidade do tecido, ele não está mais aderido à região do dente. Ou por uma doença periodontal, ou então por uma reabsorção. Então, é formado um novo cemento com novas fibras e essas fibras estão inseridas no novo cemento. O que é regeneração? Regeneração é uma reprodução ou reconstrução de estruturas perdidas ou lesionadas. A arquitetura ou função desses tecidos perdidos é completamente restaurada, através do crescimento de células precursoras, substituindo o tecido perdido. Então, na regeneração acontece preenchimento ósseo, formação de fibras, ligamento periodontal inserido em cemento neoformado sobre uma superfície radicular privada dessas estruturas em decorrência de uma doença periodontal prévia. Quando que ocorre essa regeneração? A regeneração pode acontecer com enxertos ósseos, regeneração tecidual guiada, matriz derivada de esmalte e fatores de crescimento. Aqui um exemplo de regeneração. Tem ausência do tecido, é formado um novo cemento, um novo ligamento e um novo osso. Então toda essa estrutura foi reformulada, regenerada. Nesse quadro a gente consegue ver melhor eles juntinhos aqui. Então, houve uma injúria do tecido, aqui a gente tem cemento original, ligamento periodontal original, osso, tecido conjuntivo e tecido epitelial. Se o tecido for deixado do jeito que está, várias coisas podem acontecer. Pode ser que o tecido ósseo tome conta da região e se esse tecido ósseo se reproduzir primeiro e ele tomar conta dessa superfície, pode acontecer anquilose do dente e eventual reabsorção radicular. Se o tecido epitelial toma conta dessa região, então pode acontecer a formação do epitélio juncional longo. E nesse caso aqui, se o tecido conjuntivo tomou conta da região, sem a formação das fibras e do cemento, pode acontecer também adesão do tecido conjuntivo e ainda reabsorção dessa raiz, uma reabsorção externa. Esses três tipos são considerados reparo, ou seja, uma cicatrização que aconteceu de uma forma diferente da original, diferente do periodonto íntegro. Pode acontecer ainda regeneração, quando ocorre nova inserção de ligamento periodontal, nova formação de crista óssea e formação de novas fibras de cemento. Então, isso é considerado regeneração. Regeneração é, então, quando a gente tem essa cicatrização que volta à estrutura original, e reparo quando ocorre uma cicatrização de forma alterada. Tem a cicatrização do tecido, ele fecha, muitas vezes você sonda e está tudo normal, não tem mais a doença periodontal prévia, mas o tecido não está igual o periodonto íntegro. Vamos aqui a um exemplo. A gente tem esse dente com a superfície radicular tomada por cálculo. Aqui o marrom é o cálculo. Então, teve destruição das fibras, destruição de cemento, reabsorção de crista óssea. O cálculo está subgengival, aqui é a figura A. Depois que é realizada a raspagem, então eu consegui remover todo aquele tecido, todo aquele cálculo,
Mas também removi tecido de granulação, tecido conjuntivo saudável, acabo removendo semente saudável, estrutura dentária também é removida. Pode acontecer então uma regeneração com formação de novo osso, ali na figura, formação de novo osso, novas fibras e ligamento periodontal, ou uma cicatrização com a formação de epitélio juncional longo. Também houve a formação de novo osso, mas aqui o epitélio é juncional longo e sobre o epitélio juncional não são formadas fibras de inserção conjuntiva, porque é no epitélio, né? A regeneração periodontal ela é utilizada então para quê? Incremento na inserção periodontal de dentes gravemente comprometidos, um dente que perdeu sua estrutura de sustentação e estrutura de proteção, ele está comprometido, ele está mais facilmente suscetível a alguma doença, ele pode ter mais mobilidade, então é muito mais suscetível à perda desse dente. Diminuir a profundidade de bolsa para facilitar a manutenção. A raspagem, o alisamento radicular, numa terapia de manutenção é muito mais fácil se a gente tiver bolsas rasas. Então é um dos objetivos da regeneração. E redução na extensão vertical e horizontal dos defeitos de furca. Região de furca é uma região de difícil higiene pelo paciente e de difícil tratamento pelo profissional. Quando a gente consegue diminuir as áreas de furca afetadas, também facilita. Ali uma região de furca grau 1, por exemplo, que eu consigo regenerar e ela deixa de ser um defeito de furca, é muito mais fácil o paciente higienizar. E qual é o objetivo desse tipo de tratamento? Primeiro, obter bolsas rasas. Eu quero que as bolsas periodontais, depois do meu tratamento, sejam rasas, ao inserir a sonda, seja a profundidade bem menor, ou a tendência a acúmulo de biofilme ali seja menor também. Regiões passíveis de manutenção. Eu quero que meu paciente consiga higienizar as regiões. Região de furca, região interproximal que tem defeito muito grande, o paciente não consegue escovar ali, formou um black space. Reconstrução do aparato de inserção destruído. O aparato de inserção ele serve para proteger o dente e manter esse dente a longo prazo. Se ele está destruído, eu quero reconstruir para conseguir ter uma melhor manutenção desse dente. Limitar a recessão da margem gengival. Então, o periodonto destruído, eu corro o risco dele sofrer uma retração, uma recessão marginal. Então, se eu consigo regenerar, eu paro essa progressão de recessão, de retração marginal. Vamos retornar um pouquinho no que a gente já viu nas aulas passadas, que é a parte dos defeitos ósseos. Porque eu acho que esse conhecimento retomado vai ser importante nessa parte da aula. Então, os defeitos ósseos podem ser defeitos supraósseos, horizontais, defeitos infraósseos ou verticais e defeitos intrarradiculares ou de furca. Então, um defeito supraósseo ocorre quando a base da bolsa está localizada coronal à crista alveolar. Então, aqui a gente tem a crista alveolar, a base da bolsa está coronal. Consegue ver que é um defeito horizontal. Supraósseo também é chamado de defeito horizontal. O defeito infraósseo, também chamado de defeito vertical, quando a base da bolsa está apical à crista óssea. Por exemplo, a base da bolsa pode estar aqui e a minha crista óssea está nesse local. Então, a localização apical da base da bolsa em relação à crista alveolar residual. Ainda sobre os defeitos infraósseos, eles podem ser de dois tipos, defeitos infraósseos, propriamente ditos, e crateras. O defeito infraósseo ele ocorre quando tem a extensão intraóssea, ela afeta um dente. E a cratera, quando afetam duas raízes adjacentes. Aqui, por exemplo, defeito infraósseo de uma parede, quando eu tenho uma parede residual, ou seja, essa parede residual é a uma parede que sobra. Defeito infraósseo de duas paredes, então eu tenho a parede interproximal e a parede... E o defeito infraósseo de duas paredes é quando eu tenho essas duas paredes, a parede interproximal e a parede lingual ou palatina, por exemplo, né? Defeito infraósseo de três paredes.
Então, eu tenho como se fosse um buraco ali. Eu tenho a parede vestibular, a parede interproximal e a parede lingual, por exemplo. A artéria interproximal é quando esse defeito une duas raízes de dentes adjacentes. Aqui de novo. Defeito de uma parede, tem só essa parede. Aqui. Duas paredes, eu tenho a parede vestibular e a distal, por exemplo. Duas paredes. Mesial, no caso. Três paredes, eu tenho como se fosse a formação de uma cestinha ali. O que pode influenciar no prognóstico desse tratamento de regeneração e reparo? Fatores relacionados ao paciente. Isso tudo a gente já viu na aula de prognóstico. A infecção periodontal, se o paciente tem ou já teve doença periodontal prévia. Regeneração não visa tratar doença periodontal, mas regenerar defeitos que evoluíram como resultado da doença. Então, tem uma doença periodontal que foi tratada, mas sobraram como remanescentes defeitos dessa doença, que são a herança dessa doença, vamos falar assim. Então, a regeneração periodontal, ela visa tratar essas sequelas da doença periodontal. Nível de controle de placa realizado pelo paciente tem um grande efeito dependente no resultado da regeneração. Então, a regeneração ela tem um resultado superior quando o paciente adere ao tratamento, melhora a sua higiene e realmente está fazendo as manutenções corretamente. Se esse paciente não higieniza corretamente, ele mantém altos níveis de biofilme, então o resultado da regeneração, provavelmente seu prognóstico é pior. Ainda o tabagismo está associado à redução dos ganhos de nível de inserção. Como a gente tem com o tabagismo diminuição da vascularização dos tecidos, acaba que a cicatrização é piorada também, o prognóstico fica pior. Fatores relacionados ao dente, como condição endodôntica, mobilidade dental, defeitos de furca grau 2 e 3, também tem um prognóstico pior. Como características do paciente, então a gente tem a adesão dele a controle de placa e biofilme. O paciente que tem melhor controle de placa e sangramento menor que 15%, ele tem um prognóstico melhor desses tratamentos. Fatores comportamentais, como a adesão, compliance desse paciente ao tabagismo. Ops, falei errado. Fatores comportamentais, como por exemplo a adesão do paciente ao tratamento. Ele volta às consultas, ele é participativo, ele melhorou sua condição de higiene, ele tenta escovar com frequência. Condições sistêmicas como estresse, diabetes. Aqui, variando entre comportamental e sistêmico, o tabagismo. Se esses fatores, biofilme, adesão do paciente, tabagismo, diabetes, estresse, são controláveis, então eu vou responder, sim, é controlável. Então o tratamento tem um melhor prognóstico. Se a resposta for não, algum desses fatores não é controlado, é mais difícil meu paciente diminuir o tabagismo, parar ou diminuir seu estresse, então não, eu tenho um pior prognóstico e o tratamento com acompanhamento deve ser feito sem grandes expectativas. Eu posso realizar o tratamento desse paciente, não é proibido, não é contraindicado, mas ele, o paciente e o profissional têm que saber que as chances de sucesso desse tratamento são reduzidas. Como é que é feita então a avaliação dessa nova inserção e reconstrução periodontal? Aqui a gente tem dois exemplos. O nível ósseo, nos dois casos, está semelhante. No primeiro caso, a gente tem uma sondagem de bolsa não tratada. É possível observar aqui a presença de cálculo nessa região. A sonda penetra além do epitélio juncional até encostar nas primeiras fibras colágenas intactas. Então vai acontecendo a destruição, vai destruindo fibras, destruindo osso, tem reabsorção, mas chega um ponto em que as fibras ainda estão intactas, a doença não progrediu até ali. Aí na hora da sondagem, a minha sonda penetra até encontrar essas fibras saudáveis. Já após o tratamento periodontal, na sondagem após raspagem e alisamento radicular, a altura da bolsa periodontal não foi alterada. O que isso quer dizer? A crista óssea está na mesma altura. Só que agora, com a diminuição da inflamação, eu tenho uma nova formação de tecidos de fibras.
e a sonda penetra até o encontro dessas primeiras fibras saudáveis. Então, nesse momento, a gente observa que a crista óssea é a mesma nos dois casos e o final da inserção, o início da inserção conjuntiva, o final do epitélio juncional é o mesmo, a mesma altura também. Só que no primeiro caso, com as fibras mais fragilizadas, a sonda penetra mais. No segundo caso, as fibras já estão bem aderidas e ocorre menor penetração da sonda. Então é importante observar que no tecido inflamado a sonda penetra com mais facilidade e é mais friável esse tecido, vamos dizer assim. E como funciona a exclusão celular seletiva? Igual eu mostrei na figura para vocês, quando a gente tem uma destruição, vários tipos de células podem se multiplicar. Pode ser que o epitélio oral multiplique para a região, tecido conjuntivo pode se desenvolver, osso alveolar, ou o ligamento periodontal pode ser formado, que é o que a gente busca, que é o mais saudável, a formação de novo cemento, novo ligamento periodontal. Isso a gente obtém através das terapias regenerativas. E essas terapias regenerativas visam limitar a progressão desses tecidos. Então, eu tenho aqui o tecido após uma injúria, foi tratado, está sem inserção, tem reabsorção óssea, mas já está sem injúria nenhuma, sem nenhuma doença. Pode acontecer adesão conjuntiva e reabsorção radicular. Então, o que aconteceu aqui? O conjuntivo se multiplicou até a área onde eu removi a estrutura afetada, o conjuntivo multiplicou e aderiu à superfície do dente, causando aí, com essa adesão, reabsorção radicular. Pode acontecer também do tecido ósseo se multiplicar, gerando reabsorção radicular e anquilose. Quando o tecido ósseo encosta no dente sem o ligamento periodontal entre o osso e o dente, ocorre a anquilose. O dente fica firmemente aderido e pode acontecer também reabsorção dessa raiz. Ou o ideal que a gente espera que aconteça é a regeneração. Então, o que aconteceu? Depois, no momento da cicatrização, novas fibras colágenas se formaram, um novo cemento e uma nova inserção na região, inclusive formação da crista óssea. Como funciona essa regeneração tecidual guiada? É um procedimento para regenerar estruturas periodontais perdidas por resposta tecidual diferencial. Eu faço uma barreira para guiar o tecido que eu quero que cresça na região. Inclui a utilização de barreira física para dirigir essa resposta celular. É importante observar a importância do coágulo sanguíneo. O coágulo sanguíneo é que vai trazer toda essa informação, todas essas células que vão gerar a minha cicatrização. Servem também para manutenção do espaço. Se eu sei que os tecidos moles, epitélio e conjuntivo, se multiplicam numa velocidade muito maior do que o ligamento e o osso, então eu quero barrar o crescimento desses tecidos moles que crescem com mais facilidade e dar espaço para que o tecido ósseo possa se desenvolver. E garantir estabilidade inicial do meu enxerto na região, por exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. Eu fiz uma cirurgia e eu quero evitar que epitélio e conjuntivo penetrem na região. Então, eu faço uso de uma barreira. No caso, esse aqui, o verdinho é a barreira. A minha barreira vai ser posicionada para impedir que os tecidos moles penetrem a região antes de que ligamento e osso possam se formar. E aqui o vermelho é o coágulo que vai ser estabilizado dentro dessa barreira. E aí depois, essa barreira pode ser reabsorvida ou não. Se ela não for reabsorvida, num segundo processo cirúrgico, ela é removida. E se ela for reabsorvida, o organismo trata de eliminá-la. E essa barreira permitiu que inserção conjuntiva se formasse e que o tecido ósseo tomasse conta da região apropriadamente. Existem alguns biomateriais que podem ajudar a gente nesse direcionamento da cicatrização ideal que a gente quer para a nossa cirurgia. Dentre eles, membrana de politetafluoretileno expandido, que é a membrana não reabsorvível, que tem uma fibra de titânio, membranas bioabsorvíveis, derivado de matriz do esmalte de origem porcina, que são células retiradas da matriz do esmalte de suínos, que são utilizadas para estimular a formação de novo cemento, novo ligamento.
Fator de crescimento derivado de plaquetas, que também serve para estimular ali o coágulo, estimular uma nova formação de tecidos. Aqui, por exemplo, eu trouxe algumas figuras que são do livro do Carranza e do Linde para elucidar, para a gente poder ver melhor. Nesse caso, ele tem um defeito nesse dente. Observem que é o defeito vertical, ou seja, a sonda penetra. Então, a bolsa está apical à crista óssea. E ele utiliza essa membrana de politetrafluorestileno expandido. Aqui eu consigo observar que tem uma malha de titânio na região. Coloca a malha que vai servir de barreira, não vai deixar que o tecido mole penetre na região, sutura e aguarda 3 meses para depois reabrir essa região, remover a barreira, então ter formado um novo osso ali embaixo. Aqui, na reabertura, observem, é a mesma região, foi feita a nova abertura do leito cirúrgico, a membrana continua ali, ó, aqui dá para ver bem aquela malha de titânio que eu falei, é removido e embaixo da superfície tem uma formação de tecido novo, então é feita a sutura e depois ele já não tem tanta profundidade porque formou o novo osso. Foi uma cicatrização guiada, uma regeneração guiada. Eu guiei qual tecido que eu queria que crescesse na região. Nesse caso foi utilizado o derivado da matriz do esmalte de origem porcina. É um gel que é colocado na região, aqui uma radiografia do defeito infraósseo, depois da raspagem, remoção de todo o tecido de granulação. Aqui a gente tem o defeito ósseo. Ele é preenchido com esse derivado de matriz, suturado, pode ter o uso de membrana reabsorvível ou não, nesse caso não foi utilizado, e aí a radiografia pós da mesma região. Ó, aqui é essa mesma região. Então, utilizando esse derivado da matriz do esmalte. Aqui, mais uma vez, o derivado da matriz do esmalte sendo utilizado. E nesse caso, ele tinha um defeito ainda maior. Ó, o gelzinho é posicionado com uma seringa na região, sutura e aqui o defeito após a cicatrização. Então, ele estimula a formação do novo tecido. Aqui um esquema para a utilização da membrana absorvível, então ela não tem a malha de titânio. Nesse caso, uso de membrana reabsorvível e preenchido com um osso liofilizado, um material ósseo também. Aqui o defeito, depois foi feita a raspagem e aqui após a cicatrização, a formação óssea é bem interessante. Mais uma vez, membrana de titânio. E, nesse caso, foi associado a esse biomaterial ósseo. Observe esses grânulos. Aqui, a região do defeito, depois de remover todo o cálculo, todo o tecido de granulação. Aqui a região do defeito preenchida com o osso e, sobre ele, a membrana não reabsorvível. Então, essa membrana teve que ser retirada posteriormente. Então, como é que eu vou fazer a seleção do tipo de abordagem regenerativa que eu vou utilizar? Isso é um detalhe mais abordado na parte cirúrgica, mas que é interessante a gente começar a pensar sobre isso. Eu vou analisar a componente de profundidade infraóssea desse meu defeito. Largura e anatomia sem suporte, eu vou preferir uma membrana que tenha estrutura de titânio, porque ela tem essa estrutura, ela é space maker, ela fica firme ali, formando esse espaço. Eu tenho 3 paredes, então se eu tenho 3 paredes, é igual a cestinha que eu falei para vocês. Tem um arcabouço. Eu consigo preencher com a matriz do esmalte, porque ela é viscosa, ela não vai escorrer, porque eu tenho ali uma cesta, um arcabouço para segurar ela. É um defeito estreito ou uma anatomia com suporte? Posso usar uma membrana bioabsorvível. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nesse caso, é um defeito largo, sem suporte, não tem como se fosse uma casinha. Nesse caso, a gente utiliza a membrana com titânio. Se eu tenho um defeito de 3 paredes ou um defeito estreito e com suporte, eu posso usar membranas bioabsorvíveis ou então posso usar a matriz derivada do esmalte, porque eu tenho ali o arcabouço para segurar ela.
Mas podem ficar tranquilos que esses foram só alguns exemplos do que a gente pode utilizar na cirurgia de reconstrução guiada. Não precisam se preocupar com isso, que a gente avança mais numa matéria mais profunda de especialização, então podem ficar tranquilos. Só para a gente ter uma ideia de como pode acontecer regeneração e reparo, para a gente ver que tipo de cicatrização eu quero para o meu tecido. Eu quero que ele só cicatrize, o importante para mim é só fechar? Ou eu quero estimular uma nova formação de cemento? Eu sei da importância do periodonto de sustentação e do periodonto de proteção para o meu dente. É claro que eu quero sempre a formação de uma nova inserção para eu recuperar o que foi perdido. Então, esse tipo de cirurgia pode ser bastante utilizado. Eu queria agradecer a atenção de todos, dizer que estou à disposição para responder qualquer questionamento. A gente aprofunda mais esse tema nas próximas aulas e espero que todos estejam gostando dessa visão mais cirúrgica e que estejam aproveitando as aulas. Até a próxima!